Muito bem, então vamos compartilhar aqui uma tela onde está esse texto base que nós vamos seguir. Então, aí, curso bíblico, introdução, noções preliminares, fontes da revelação. Tem toda uma parte aqui inicial que é essa introdução. Por quê? Porque se você pega o livro da Bíblia direto, é muito difícil você entender sem uma preparação, sem se situar. Por que que a Bíblia, por que que começa a partir do livro do Gênesis, por que que o Gênesis começa falando da criação e assim por diante. Então, e até agora, enfim, até para essa introdução, vamos falar de uma maneira assim, para despertar o interesse, né, pela leitura da Bíblia, pelo gosto pela Bíblia. Então, vamos aqui, ó, noções preliminares. Então, quase tudo isso aqui são links. Aliás, tudo que está aqui são links. Então, são links que depois ou vão para um texto, remetendo para um texto, ou vão remetendo para um vídeo. Essa parte inicial é mais texto, mas podemos, para dar um saborzinho gostoso aqui hoje, nós podemos já pegar algum vídeo para vocês verem esses vídeos muito interessantes que tem na internet, sobretudo um canal no YouTube que se chama Bible Project. Bible Project. É de uns americanos que eles começaram a... Não sei desde quando começou esse canal, mas não é recente. E eles foram fazendo... É lógico que em 8 minutos nós vamos esgotar o conhecimento de cada livro, mas eles pelo menos eles nos ajudam a entender cada livro. Como é que esse livro é dividido, como é que ele foi elaborado e tal, né? E depois eles têm muitos outros vídeos explicando temas importantes da Bíblia, enfim, praticamente aqui a maior parte que eu utilizo é do Bible Project. E depois fui pegando outros vídeos que estão na internet que ajudam também bastante. Então vamos aqui nas noções preliminares. Então, estudar a Sagrada Escritura, que também é um nome que se dá para a Bíblia, é estudar o livro mais extraordinário que existe. Mais extraordinário. Por quê? Basta pensar que seu autor é nada mais, nada menos do que Deus. Então vocês imaginam pegando um livro agora numa estante, aí em casa, e uma das primeiras coisas que nós fazemos é olhar o autor, ver o autor do livro. Então, olha só quem que assinou no final desse livro, né? Deus. Deus. Olha o peso que tem esse livro. Apesar de, vamos dizer assim, ser escrito de uma maneira que às vezes nós não entendemos, ser escrito de uma maneira que pode ser um pouco mais difícil, mas, enfim, nós vamos fazer todo esse trabalho aqui. Mas quem está por trás de tudo é Deus. Cada palavra, nós vamos ver aqui, toda a palavra que está... Minha receita eu pedi com os botinhos. Gema, queijo e manteiga. Tirar o Aí o óleo Pedro das pessoas. creme, manteiga. Pronto, vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, né? Tá. Então, é um livro absolutamente extraordinário. É o livro mais lido de todos os tempos. Qual foi o livro hoje, dia 8 de julho
de 2020 mais lido? A Bíblia. Podem ter certeza. Mas de longe, de longe. É o livro mais estudado ao longo de toda a história da humanidade. Com linhas de pesquisa, várias linhas, com, enfim, especialistas de todas as e muitas áreas. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas será que o que a gente está lendo aqui hoje é o que foi escrito lá no passado? Então, olha, se não fosse, todo esse mundo de especialistas falaria para nós. Quer dizer, o que a gente está lendo hoje é o que eles afirmam que é o que foi escrito. Né? Nós vamos ver isso aí. Vamos, se der tempo, vamos ver essa parte também. A autenticidade que a gente fala, né? Qual que é a autenticidade da Bíblia? Muitas pessoas falam isso, né? Quem garante que o que eu estou lendo aqui, aí aquela história que nós ouvimos no cursinho, no professor de história, que os monges copistas que foram escrevendo e foi se alterando, né? Enfim, o texto original. Olha, isso aí é uma conversa que diz quem não conhece os especialistas, quem não conhece as pessoas que estudam a Bíblia há tantos anos, né, e o que elas falam, o que elas dizem. Às vezes as pessoas dizem, Deus não fala mais, Deus está calado, parece que Deus não me ouve. Não é verdade. Deus sempre falou e continua falando para os seus filhos, para os homens. E ele fala através da sua palavra contida na Bíblia e através de outros instrumentos, como através do sacerdote, como através da voz da consciência. Deus ele fala o dia inteiro conosco. O dia inteiro. Se eu deixar ele falar, nós vamos ouvir. Deus nos fala também através das pessoas, esses sinais que nós vemos através das palavras das pessoas, dos acontecimentos, enfim. Deus, o que ele mais faz é falar. Porque ele nos ama com um amor tão grande, tão grande, tão grande, porque ele mais quer é que nós sejamos felizes, que nós o conheçamos, que nós percorramos o caminho do bem, né, que nós sejamos felizes aqui na Terra, na medida do possível, né, porque sempre haverá a cruz aqui, e imensamente feliz, infinitamente feliz no céu. Então, a Bíblia, por ser a palavra de Deus, nós podíamos fazer um curso só sobre o efeito da Bíblia na alma humana, no ser humano. Os efeitos da Bíblia no ser humano. Mas nós temos que ser rápidos, então vamos lá. A Bíblia, por ser palavra de Deus, nos ilumina. Quantos de nós já tivemos essa experiência da luz de um texto, de uma frase, de uma parte da Bíblia, quando nós precisamos dessa luz? Então, a Bíblia nos ilumina, por exemplo, sobre as questões existenciais. Por que eu existo? De onde eu vim? Para onde eu vou? Nos ilumina sobre Deus, quem é Deus, a existência de Deus, sobre a atitude que devemos ter em determinada situação, já partindo mais para a nossa vida, a situação prática. Nos ilumina sobre o sentido dos valores humanos, do amor, né? O sentido da alegria, o sentido da fé, o sentido... Né? A Bíblia nos ilumina poderosamente. A Bíblia nos fortalece num momento de fraqueza, numa doença, na prisão. Qual que é o livro mais procurado na prisão? A Bíblia. Agora, na pandemia, um amigo que é do Mercado Livre, ele falou, olha, Padre Paulo, aumentou muito a venda de Bíblias, agora na pandemia. Então, as pessoas, enfim, vão procurar um apoio, ou estão com mais tempo, isso é bom, né? Poder refletir um pouco mais.
Então, a Bíblia nos fortalece num desemprego, numa crise no casamento. Quantos casamentos já foram salvos graças à Bíblia? A Bíblia nos consola ao ver o amor de Deus por nós, ao ler as bem-aventuranças e o que Deus promete com cada bem-aventurança, ao estarmos sós e vermos Jesus na paixão, o que ele sofreu, o que nós estamos sofrendo. Então isso nos consola. A Bíblia nos acalma ao ver que Deus cuida de nós, que ele é todo-poderoso. A Bíblia nos anima, nos cura. Quantas pessoas já foram curadas espiritualmente, né, pela palavra de Deus? Nos dá paz, nos interroga, nos interpela, nos acusa, nos ensina, nos transforma. Olha, isso é o que queria mais ressaltar. Se vocês dedicarem um pouco mais de tempo para a Bíblia, vocês vão ser transformados. A palavra de Deus provoca verdadeiras e profundas conversões. Vamos falar algumas palavras dos santos sobre a Bíblia. Quando oramos, quando rezamos, falamos a Deus. E quando lemos os santos livros, é Deus quem nos fala. Ler a Bíblia é ouvir a Deus. É estar com Deus. Quando alguém estuda a Escritura, São Tomás, um grande santo da igreja, quando alguém estuda a Escritura, torna-se sensível, isto é, adquire o discernimento, o gosto para distinguir o bem e o mal, o doce e o amargo. Então, quem lê a Bíblia vai se tornando mais delicado com relação ao bem, vai conhecendo o bem, vai entendendo o mal, vai se afastando do mal, o que é doce ao paladar. Fala muito isso a Bíblia, né? Nos Salmos, que é doce ao paladar. É a palavra de Deus que é doce ao paladar, é a presença de Deus. E o que é amargo é afastar-se de Deus, é deixar Deus distante de nós. Outra, Santo Agostinho, como podemos ficar sem citar Santo Agostinho? A fé tem certa luz própria nas Escrituras. Todos os seus livros são lâmpadas colocadas num túnel que nos dispõe a receber a luz do sol. Então, essa luz, né, da palavra de Deus que ilumina a nossa vida, e se nós não temos essa luz, nós vivemos dentro de um túnel. Dentro de um túnel. A diferença entre uma pessoa que lê a Bíblia, conhece a Bíblia e vive da Bíblia é a diferença entre a escuridão e a luz. Aquele que é instruído nas Escrituras se torna forte para enfrentar todas as adversidades. São Tomás. Tudo que dizem as Escrituras é Deus quem o diz, de tal forma que é mais digno de fé do que ver um morto ressuscitar, ou ver um anjo do Senhor descer do céu. Que coisa, hein? Ou seja, é Deus quem o diz, é Deus. Apesar de ter sido escrito por seres humanos, depois já vamos falar sobre isso, de tal forma que é mais digno de fé do que acreditar no celular que nós estamos vendo aqui na frente, do computador que nós estamos vendo aqui na frente. Aos israelitas, Deus lhe deu o maná no deserto, como nos dá para nós hoje as Escrituras, para que nos mantenhamos firmes na selva deste mundo. Poderia-se comparar perfeitamente a Escritura a uma terra exuberante e fértil. Nela nascem e se desenvolvem abundantes frutos que nos sustentam e nutrem a nossa vida. Uma terra exuberante e fértil. Quantos frutos produz a palavra de Deus? Quantos frutos? Santo Agostinho, mais uma vez aqui, retirai-vos aos montes das Escrituras, e lá encontrareis as delícias do vosso coração.
Nada achareis nelas que vos possam envenenar ou fazer mal, pois ricas são as pastagens que lá se encontram. E algo mais recente do Papa Francisco, numa audiência que ele deu no dia 19 de abril de 2018. Foi uma audiência geral de quarta-feira, e ele encorajou os fiéis a lerem a Bíblia todos os dias, individualmente ou em família. E dizia assim: busquem a cada dia, individualmente ou em família, encontrar um pouco de tempo para ler e meditar a Sagrada Escritura, a fim de que possam receber dela a força necessária para a vida cristã. Seja este o compromisso de vocês. Partilhem com coragem a palavra de Deus com os outros. Vivam dela a cada dia. Vivam dela a cada dia. E aqui comenta, que esta não é a primeira vez que o Santo Padre exorta a ler as Sagradas Escrituras. Em março de 2017, antes da oração do Ângelus dominical, o Papa Francisco recordou que a Bíblia contém a palavra de Deus, que é sempre atual e eficaz. Alguém disse: o que aconteceria se usássemos a Bíblia como usamos o nosso celular? Opa, agora tocamos uma coisa bem atual. Já pensou se usássemos a Bíblia como nós usamos o nosso celular? Olha o que ele diz aqui, o Papa. Se a levássemos sempre conosco. Olha aí, que interessante, hein? O celular, você não esquece. Se voltássemos quando a esquecemos, olha aí, esqueci a Bíblia, meu Deus do céu, como é que eu vou me alimentar, hoje, sem ela? Se a abríssemos várias vezes por dia, quantas vezes nós apertamos o power do celular no dia? Se lêssemos as mensagens de Deus contidas na Bíblia, como lemos as mensagens em nosso celular. Claramente a comparação é paradoxal, mas faz refletir. Papa Francisco. Na verdade, continuou o pontífice, se tivéssemos a palavra de Deus sempre no coração, nenhuma tentação poderia nos afastar de Deus, e nenhum obstáculo poderia nos desviar do caminho do bem. Com as Sagradas Escrituras, conclui o Papa, saberíamos vencer as propostas do mal que estão dentro e fora de nós. E seríamos mais capazes de viver uma vida segundo o Espírito, acolhendo e amando nossos irmãos, especialmente os mais frágeis e carentes, inclusive nossos inimigos. Ou seja, se todo mundo lesse a Bíblia, o mundo hoje seria diferente. Nós seríamos capazes de viver uma vida segundo o Espírito, segundo Deus, acolhendo e amando nossos irmãos. Coisa que está bem longe da realidade nesse mundo, das guerras, das brigas na própria família. Estaríamos cuidando dos mais frágeis e carentes, não haveria ninguém abandonado nesse mundo. E, inclusive, nossos inimigos, acolhendo nossos inimigos. Algo que é importante dizer também nessa introdução, quais são as fontes da revelação? As fontes da revelação. O que significa isso? Como que eu chego até a palavra de Deus? Até a revelação de Deus. Deus, ele se revelou ao longo da história da humanidade. E como que ele se revelou? Principalmente através da Sagrada Escritura, da Bíblia? Não. Não. A Sagrada Escritura é uma fonte da revelação, mas não é a única. Há uma grande fonte. Todo esse curso estará dedicado à Sagrada Escritura ou à Bíblia. Porém, é importante, mais ainda, é importantíssimo comentar que a Bíblia não é a única fonte da revelação. As fontes da revelação para a Igreja Católica são 3. Tradição, magistério da Igreja, ou Igreja,
e Sagrada Escritura. Então vamos entender um pouquinho isso. Como nós veremos nesse curso, falando apenas do Novo Testamento, vamos focar o Novo Testamento. Nós poderíamos comentar essa cena quando Jesus está prestes a subir aos céus e se despede dos apóstolos. E o que ele diz para os apóstolos? Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho. Jesus não disse, ide pelo mundo inteiro e escrevei o Evangelho. O desejo de Deus é que tudo que ele ensinou fosse transmitido oralmente, principalmente dessa forma, oral. Tanto assim que só anos mais tarde, com relação aos São Mateus, São Marcos, São Lucas, ou seja, os evangelhos que nós dizemos são os 4 primeiros livros do Novo Testamento, só anos mais tarde, por volta do ano 50, é que se viu a necessidade de escrever o que Jesus havia ensinado para facilitar a transmissão dos seus ensinamentos. No ano 50, Jesus morreu no ano 33. Né? E Jesus ensinou muito mais do que foi escrito nos evangelhos. Tanto é assim que São João, vocês lembram? Se já leram São João termina o seu evangelho dizendo assim, Jesus fez ainda muitas outras coisas que estão escritas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Ou seja, Jesus ensinou muito mais do que está escrito no Novo Testamento. Então, não só Jesus ensinou mais coisas do que estão nos evangelhos, como também a interpretação das suas palavras. Por exemplo, querem ver? Jesus, ele não disse isso. Se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o para longe de ti. Olha só, hein? Ou seja, se o teu olho te leva a pecar, arranca-o e lança-o para longe de ti. Se ficasse só assim, estaria cheio de gente caolha desde o início do cristianismo até hoje. Né? Porque, olha, Jesus falou isso, está escrito isso. Né? Só que, com toda certeza, Jesus Cristo deve ter explicado essas palavras, só que não foram escritas. E nós sabemos que ele deve ter explicado porque ninguém fez isso. Ninguém. Nem os apóstolos, São João, né, somos pecadores, é impossível que eles não tenham pecado, que não tenham, né, os primeiros cristãos, ou em 2000 anos do cristianismo. Então, por quê? Porque Jesus, ele explicaria, daria o contexto dessas palavras. Então, essa transmissão oral, nós chamamos de tradição. Da mesma forma como nos referimos à tradição da família. Ou seja, coisas que vêm lá de trás, transmitidas de geração em geração. Porém, a igreja nos diz que, de alguma forma, tudo o que Cristo nos ensinou já foi relatado em algum texto dos padres da igreja. Padres da igreja, não sei se vocês já ouviram essa expressão, padres da igreja. Padres da igreja não é o Padre Paulo. O padre da igreja são, diz aqui, padres da igreja são essas pessoas que viveram em anos próximos a Jesus e morreram com fama de santidade, e tudo o que escreveram está de acordo com os ensinamentos de Cristo. E são centenas de padres da igreja, como, por exemplo, Santo Irineu, São Justino, Santo Inácio, São Gregório Magno, Santo Agostinho. Ou seja, são
essas pessoas que viveram próximas à vida de Cristo. Então, que elas receberam a revelação, a palavra de Deus, ou diretamente, ou em segunda mão, ou seja, de um modo muito próximo. E esses padres da igreja, todos eles escreveram livros, e que a gente chama de patrística. Patrística é a coletânea de todos os escritos dos padres da igreja. Tem uma enciclopédia que foi feita, acho que pelos alemães, que se chama Minhe, que ela tem, acho que, não sei, agora eu nunca vi essa enciclopédia, mas ela recolhe os escritos dos padres da igreja. Vou chutar aqui, porque eu não tenho certeza, sei lá, 150 volumes, né? Um tamanho grande, um tamanho bem grande, em latim, né? Tá, né? Então, todo um trabalho que foi feito aí, só alemão mesmo, né? Para fazer uma coisa dessa e reunir toda a patrística. Então, tem muito material aí, muito material. Então, ali, então a igreja diz que tudo já foi, de alguma maneira, escrito pelos padres da igreja, o que Jesus Cristo ensinou. E o que é o magistério da igreja? O magistério da igreja é tudo que a igreja nos ensinou e nos ensina a respeito da verdade revelada. Então, o que Jesus Cristo fez? Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele chamou Pedro e falou assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra, brincou até, né, com Pedro e pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E por que Deus criou a igreja? Para que ela seja a guardiã da revelação. Quem é que vai guardar tudo? Porque Jesus Cristo ele vem à Terra e nós dizemos que ele é a plenitude da revelação. Como ele é Deus, né, a revelação chega à plenitude com a vida de Cristo. E termina aí, termina com os apóstolos, né, com a vida dos apóstolos, porque eles receberam e ensinaram oralmente para os outros, terminou aí. Já não há mais revelação, não houve mais revelação por parte de Deus como houve até Jesus Cristo, ou seja, Deus se revelando para o mundo inteiro, né, o que Ele deseja, o que Ele quer nos ensinar. O que há hoje são revelações que a gente chama de particulares. Deus se revelando a um santo, a uma pessoa muito próxima dele, né? Ou Nossa Senhora que aparece, mas Nossa Senhora ela não vai revelar nada de novo. Ela só vai falar de coisas que já foram reveladas. Então, para ter uma guardiã dessa revelação e ser fiel intérprete, então aqui é uma questão muito importante. A interpretação da Bíblia, das palavras da Bíblia. Porque aqui, se não houvesse a igreja, seria, eu gosto de falar essa expressão, o samba do crioulo doido. Se não tivesse alguém com autoridade e assistido pelo Espírito Santo, Deus assiste a igreja para que nada seja alterado do que ele ensinou. Nada, nada, nada. E nada foi alterado do que ele revelou. Nada. O que hoje nós vivemos é o que Cristo ensinou, né? O que Deus ensinou ao longo da história da humanidade e ele mesmo, quer ver, vamos lembrar isso. Ó. Então, primeiro a fundação da igreja, né? Ele foi lá em Cesareia de Filipo, nessa cidade que fica ao norte da Palestina, a noroeste. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, ninguém vai alterar o que eu estou ensinando. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Ou seja, eu vou dar autoridade para você falar em meu nome. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. E se unirmos esta passagem com esta transmitida por São Mateus,
Pois em verdade eu vos digo, é Jesus falando, passará o céu e a terra, antes que desapareça um jota, um traço da lei. Nada vai ser alterado. Teve papas que viveram muito afastados de Deus. Teve papas que teve amantes. Teve papas que teve filhos. Teve papas que viveram como se fosse um rei pagão, um rei humano. E eles tinham tudo para mudar a lei de Deus, né? Para justificar os seus atos, ensinando algo que não é o que Deus ensinou. E nunca foi alterada a lei de Deus. Nunca. Os 10 mandamentos continuam aí, né? Exatamente. Os sacramentos que Cristo instituiu, está tudo aí, né? Então, e essa é a santidade principal da igreja, né? Porque ela é assistida pelo Espírito Santo. Isso não isenta de que sejam seres humanos e pequem e façam coisas erradas, né? Podem fazer coisas erradas, mas quanto à doutrina e à moral, vai permanecer intacto até o fim dos tempos, por assistência divina. Então, é a igreja que tem um papel importantíssimo de interpretar as passagens da Bíblia, dizendo-nos o que é a palavra de Deus e o que não é. Dizer-nos quais são os livros inspirados por Deus. Por que esses livros são os livros que estão na Bíblia e não outros? Tem outros livros, por exemplo, tem outros livros falando sobre Cristo, sobre a vida de Cristo. Tem o Evangelho de São Judas, se eu não me engano, né? E por que o Evangelho de São Judas não está na Bíblia? Porque a igreja, com a sua com a inspiração divina, ela definiu, em algum momento, nós vamos ver isso que foi no século IV, quais são os livros inspirados. Esse livro é divino, esse livro não é divino. Então, só a igreja, uma pessoa humana fala isso, como é que ela vai ter capacidade para isso? Tem que ser assistido por Deus. Então a igreja, ela é que pode dizer qual livro é inspirado, qual livro é de Deus, é Deus quem está falando, e qual livro que não é Deus que está falando. E por isso que, vamos dizer assim, nós podíamos entrar toda a questão de Lutero, dos protestantes, né? O que Lutero fez? Lutero, ele quis acabar com a igreja, acabar com o magistério da igreja. Com uma parte de razão, porque ele via muitos erros, pessoas, padres, bispos fazendo coisas erradas, natureza humana, né? Frágil e pecadora. Então ele achou que não tinha que ter mais nenhuma autoridade na igreja. Não tinha que ter papa, não tinha que ter bispo, não tinha que ter padre. Então, a partir de agora, você é o pastor. Você é você e a Sagrada Escritura. Você e a Sagrada Escritura. Sem ninguém, nenhuma autoridade superior, sem a igreja para interpretar, nada. Só que isso que acontece? Cada um interpreta do jeito que quer. Por isso que nós dizemos que hoje há mais de 300 mil linhas de igrejas evangélicas. 300 mil denominações protestantes. Mais de 300 mil. Por quê? Porque depende de como ele interpreta aquela passagem da Bíblia. Vamos terminar por aqui, 8 horas, já serve como uma introdução. Pode tirar aqui colocar o áudio novamente, para que as pessoas possam comentar. Foi ótimo, padre. Foi bom? Muito. Muito bom, padre. Já deu para ter uma noção
uma noção. Muito bom. Temos que começar por aí, né? Começar por despertar o interesse pela Bíblia. Eu estou maravilhada, viu, A padre? Bíblia é apaixonante. É Sim, apaixonante. Eu sempre quis entender a Bíblia, eu não entendi. É. Pois é, então é uma aventura maravilhosa se adentrar na palavra de Deus, na Sagrada Escritura e como é a palavra de Deus, ela também não tem uma frase que você pega da Sagrada Escritura, por exemplo, eu leio os Evangelhos, que são o Novo Testamento. Eu leio o Novo Testamento há 40 anos, mais de 40 anos, e nunca me canso. Por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai te tocar de uma forma, ela vai te iluminar de uma determinada forma, incapaz de esgotar. O ser humano é incapaz de esgotar toda a força, toda a luz que tem a palavra. Então, acho que um propósito que podemos tirar hoje é de usar a Bíblia como nós usamos o celular. O Papa Francisco falou, não é? Não é verdade? Boa. Usar... Padre, mas eu tenho a Bíblia no celular, eu tenho um aplicativo. Ah, exatamente. Então tem que estar toda hora abrindo. O que eu mais gostei foi quando o senhor falou o seguinte: se a gente voltasse para buscar a Bíblia cada vez que a gente esquece o celular, essa para mim foi a melhor, padre. É verdade. Padre, quantas aulas serão, padre? Hã? Quantas aulas serão, né? Quantas aulas serão? É difícil de mencionar. Eu não coloquei assim porque eu vou ver um pouco como é que está o andamento de vocês, como é que a coisa vai indo, né? Então, ainda não sei dizer, mas... Tá ótimo. Esse conteúdo... O começo foi muito bom, muito bom. No Instagram? A interpretação é pessoal, né? Telegram. No Telegram? Isso. Pessoal, entrem no link aqui para se cadastrar no nosso grupo do Telegram. Aonde que é? Eu coloquei aqui no bate-papo. Bate-papo. Se vocês entrarem no bate-papo, tá o link. No chat. Eu vou colocar de novo, tá? Não foi, Malu? Coloca de novo, o chat tá vazio. Coloquei. Ó, coloquei de novo. Ué, Malu, não tem não. Não tá, Malu, não tem nada no chat. O chat está desativado pelo anfitrião. Tá desativado. Eu não consegui entrar no chat, eu não vi o chat. Eu ia fazer comentário. E no grupo do WhatsApp a gente consegue entrar no Telegram, né? Vamos ver aqui. Vamos ver, padre. O que está acontecendo aí? Reproduzir, habilitar. Então, vou ver se eu coloco aqui. O que ela colocou, vou ver se eu coloco e vocês veem. Para todos. Everyone. Achei junto. Agora veio. Agora veio. Link para entrar no grupo. Link para entrar no grupo. Então, logicamente, vocês vão ter que ter o Telegram, né? Precisa instalar o Telegram. Tudo bem? Já entrei. Bom, querendo convidar pessoas, pode convidar, fica à vontade. O limite Já entrei no Telegram. do Zoom, que são 100. 100 participantes. Ótimo, padre. Super obrigada, viu?
Muito bom. Obrigada, Padre Tá Paulo. falando Muito ainda. bom, Padre Paulo. Obrigada, Obrigada. Foi Tudo ótimo. bom? Obrigada. Obrigada, Padre. Muito bom, viu? Boa noite. Obrigada. Boa Não noite, gente. Boa esqueçam, noite. não sei se todos ouviram, no domingo, às 4 horas da tarde, eu estou promovendo um testemunho do Lorival, que é um miraculado. O que é um miraculado? Uma pessoa que recebeu um milagre e foi comprovado esse milagre pela Santa Sé. Um milagre atribuído à intercessão de Nossa Senhora Aparecida. E é impressionante a história deste homem. É impressionante. Ele era para estar tetraplégico, porque foi triturada uma vértebra dele num acidente, quando ele tinha 21 anos de idade. Mas ele... Nossa Senhora fez o milagre e ele começou a andar e desde então anda normalmente. Agora aconteceu um problema que vocês vão ver. A história dele é incrível, é incrível. Então, nesse mesmo link, né, às 16 horas do domingo, estão todos convidados. Nós vamos colocar no grupo a chamada, tá bom? Coloca, bom. reforça no grupo para a gente lembrar, vai ser ótimo. Tá Que ótimo. dias vai ter aula? A aula vai ser toda vai ter quarta-feira. Toda quarta-feira, nesse horário, das 19h15 às 20h. Certo. Sim, Tá. toda quarta. Toda Tá bom? quarta. Olha, até a Bom. filhinha da Daniela, os Ok. filhos dela. Um beijo para todos, Obrigada. crianças lindas. Tchau, Padre. Sua Todos. bênção. Obrigada, Tchau, Padre. Tchau, Padre. Obrigada, Obrigada, Padre. crianças. Obrigada. Tchau, Padre. Muito bom. Obrigada. Obrigada. Bom, Padre. Olha Boa que noite. criançada Sua bênção. mais Boa noite. linda. Boa Ah, noite. que lindo.